Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira. Essa semana a gente recebe aqui o Ruiter Silva, um para-atleta, porque ele nem um para-triatleta. Hoje ele é para-triatleta, mas ele foi da natação paralímpica. Mas antes também falou, desde moleque, sempre fez muito esporte e tudo. Era do basquete. No basquete que um treinador falou para ele, cara, você conhece a natação paralímpica? E aí foi aí que ele começou nos esportes paralímpicos, na natação que o levou aos Jogos no Rio 2016 e a Tóquio 2021. Teve medalha no Rio, então ele fala também sobre isso, sobre o revezamento que ele montou lá com quatro monstros ali. Foi bem legal de saber essas histórias do Ruiter aí do passado, mas depois também a mudança para o triatlo, né? Então, digamos, no auge, você andando bem numa modalidade, você resolve mudar, né, dentro do alto rendimento para uma outra modalidade, que foi o triatlo. Então ele fala sobre essas mudanças, sobre o porquê também que ele resolveu, né, abandonar a natação como competição, né? A natação ainda faz parte da vida dele, é óbvio, como o triatleta, mas de deixar de competir na natação para começar a migrar para o triatlo e os planos futuros também aí, pensando nos Jogos de Los Angeles e até Brisbane. Falou que o deadline é Brisbane 2032. A gente se conheceu no Aeromecentro Monteiro do Rio no ano passado e, cara, gente boa demais. A gente começou a resenhar, a gente sempre se fala aqui, então trouxe ele para contar essa história para vocês, muito legal. E aprendi muito aqui com o Rui. Fiquei muito feliz também de ver essas histórias do passado com nomes muito famosos aí do desporto paralímpico. Acho bem legal a gente conhecer também a história do paradesporto brasileiro. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Ticket Sports, a 1 e a Planet Power são os nossos parceiros. Todos os links estão aqui embaixo para vocês, tá bom? Os cupons de desconto. Vou deixar o link do MT Descontos também, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom, beleza? Tem muita coisa boa lá, aproveitem. Vou deixar o link da camiseta do Mundo Tênis também. E vou lembrar vocês, se vocês curtem nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Já agradecer aqui os nossos membros aí pela moral de sempre. E aí, um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri. Então tá aqui, do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro, aí vocês veem os benefícios todos. E lembrando, se tiver no teu iPhone, esse botão não aparece. Então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio com Rui Silva. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje eu recebo aqui Rui Silva. E aí, meu velho, tudo certo? Fala aí, Gabriel, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bom? Primeiramente aí, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. Bora lá contar um pouco de histórias aí. O homem que viaja mais que eu, viu, velho? Eu achei que eu tava viajando, mas, pô, eu falei com a Isa lá em Nuremberg. Falei, pô, vou gravar com o Rui, vou chamar o Rui pra gravar. Ela espera que semana que vem ele tá em Hamburgo ainda. Eu falei, pô, velho, mais um. Foi o quê? 3 semanas seguidas aí, né? Na verdade, assim, essa foi a maior viagem que eu já fiz na minha vida, assim, porque eu tô desde Yokohama fora. Eu viajei 8 de Caraca, maio, e aí eu cara, voltei, cheguei 15 de junho, né? Foram quase 70 dias aí viajando. Que a gente fez caraca. Yokohama, de lá foi para Rio Maior, né, fazer um período de treino lá. Eu sou apaixonado em treinar em Rio Maior, eu acho muito bom. E aí depois emendamos para fazer o World Series em Montreal, Pan-Americano no Chile e o World Series de Hamburgo. Caraca, Montreal, Chile, atravessa tudo pra Hamburgo e volta pra Uberlândia. Exatamente, parada dura aí. E as coisas estavam em casa quando você voltou, a mulher já tinha largado tudo já. Foi aquilo que eu tinha te falado, né? Eu falei, cara, eu preciso chegar em casa primeiro, ver se minha esposa me ama ainda, ver se tá tudo certo lá pra gente organizar. Mas graças a Deus tá beleza, Tá em tudo negociação ainda, organizadinho. né? Final de semana tem que pagar Tá. o jantar aí, tu dá um jeito e. Eu tive uma reunião com a minha treinadora ontem, né? E minha filha mais nova, a Júlia, tem 5 anos. E aí ela tá muito grudada, né? Porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo longe. E aí a Kátia falou: não, vamos ficar uns 3, 4 dias aí, você treina o que você der na cabeça, bem de boa e tudo. E aí eu falei pra Júlia que eu ia pedalar hoje, aí ela falou assim: ah, e pai, nós não é mais de 1 hora. A Kátia falou que é só até 1 hora só. Eu falei: ah, então beleza. Já tem fiscal já, não deixa eu sair de jeito nenhum. Velho, e como é que começou a tua história com o esporte, cara? Como é que foi? Tu tá com quantos anos agora? Eu tô com 33. 33. Como é que começou? Então, eu nasci em 1992, em Catalão, Goiás, bem pertinho aqui de Uberlândia, 100 quilômetros de Uberlândia. E eu nasci com uma má formação congênita na mão e pulso do lado esquerdo. E tem uma particularidade de que os médicos não viram isso em exame. Então, Cara, assim, foi só depois que eu nasci
que aí parece que o médico me entregou para minha mãe para poder mamar e tudo. E aí, na hora que me pegou novamente, que ele viu que não tinha a mão, e aí chamou meu pai para contar pro meu pai e tudo. E não era algo que já existia na minha família, né? Fui o primeiro da família e eu sou até o único até hoje. E era tão engraçado, cara. Eu era criança, eu ficava torcendo quando o pessoal ia engravidando na família, eu ficava torcendo para nascer alguém sem a mão, assim, você vê, tipo assim, sem Ah, maldade, mas é porque ah, eu queria alguém igual, sabe? aham. Para ver. E aí eu fiz tratamento no SARA em Brasília, né? Tipo assim, um tratamento para conhecer sobre a deficiência, né? O SARA que é super referência nisso. E aí me foi indicado a natação, cara. Então, com 6 meses eu já comecei na natação lá em Hum, Catalão. E meu pai sempre foi muito vidrado em esporte. Então, no decorrer da minha infância, a natação sempre esteve presente, mas eu fiz de tudo. Jogava bola e aí gostava de jogar no gol. E era engraçado que era um trem que precisava de duas mãos, assim, né? Jogava bola, mas queria ser goleiro. E aí depois comecei no basquete. O basquete foi o esporte que eu mais me apaixonei, assim, na minha adolescência. E aí eu fui fazer uma peneira no Minas Tênis para jogar basquete e lá em BH. E aí cheguei lá, cara, não passei na peneira, mas um dos treinadores que estava dando lá, né, fazendo as avaliações, falou: Pô, Ruiter, você já ouviu falar de esporte paralímpico? Aí eu falei: Não, o que é isso? Ele, é esporte a para peneira foi no deficiente. convencional. Peneira convencional. Ah, caraca. Peneira no Uhum. esporte convencional. Eu cheguei a jogar 2 campeonatos estaduais em Goiás, nós somos vice-campeão Caraca. goiano. Eu jogava a minha categoria e a de cima por conta da altura, né? Eu sempre Uhum. fui mais alto. Então, eu joguei bastante tempo de basquete, eu gostava muito mesmo. E aí, eu fui fazer essa peneira lá no esporte convencional e o cara, pô, você já ouviu falar de esporte paralímpico? Eu falei, não, o que é isso? Ele, é esporte para deficiente. Aí eu pensei assim, cara, mas como assim ele tá querendo me indicar esporte para deficiente? Eu nem sou deficiente. Ah, Porque na minha cabeça, eu via o símbolo do deficiente, era um cadeirante, né? O sim. símbolo da pessoa com deficiência. Eu não uso cadeira de roda, então eu não sou deficiente. Era o que eu tinha, tipo, não tinha essa percepção assim, sabe? Falta de conhecimento mesmo. E aí eu fui embora para casa pensando nisso. E aí eu comecei a pesquisar no Orkut, cara, que era o que tinha de rede social, né? E aí eu conheci o Caco, que era um nadador da seleção brasileira paralímpica. E aí eu mandei mensagem para ele, cara, pedindo ajuda, que eu queria conhecer o esporte e tal. E aí que tudo começou. Aí fui conheci o Gustavo, que foi meu primeiro treinador, ele era coordenador da natação paralímpica na época, isso em 2009. Uhum. Eu tinha 16 anos. E aí meu pai super apoiou, e aí eu mudei para Uberlândia em 2009, porque aqui já tinha mais estrutura para treinar. Em 2009 eu mudei para cá, comecei a treinar com o Gustavo, comecei a competir, comecei a tomar gosto, e aí que começou esse caminho, né? Mas começou Nossa. pela natação. É. E como é que ficou a tua, tipo, tu teve um impacto assim de falar, pô, você falou, né, do pô, deficiente, mas eu não sou deficiente. Tipo, caiu a ficha nisso depois, assim, do tipo, porque foi uma criança super ativa, super tranquila, fazendo tudo lá, que e aí, tipo, a hora que falou, pô, sou deficiente, te pegou isso, ou você falou, você chegou como uma oportunidade de ter o esporte na vida ali? Então, cara, na minha infância, é um assunto que as pessoas sempre me perguntam, assim, a parte de preconceito, Uhum. dificuldade e tal. Só porque, por um lado, esse olhar de não saber que eu era deficiente, para mim foi muito positivo, porque eu não tinha o efeito de, eu não consigo fazer isso porque eu Uhum. sou deficiente, eu não consigo. Para mim, meu pai, meus avós, né, eu convivi muito com os meus avós, eu já sempre tinha aquele olhar adaptativo, assim, tipo Uhum. assim, a pessoa já ia me mostrando alguma coisa, eu já ia vendo e pensando o que eu ia precisar adaptar. Então, na minha infância foi tudo muito natural. E as pessoas me zoavam por outras coisas na escola. Tipo assim, eu sempre fui muito pesudo. Assim, com 14 anos eu já calçava 45. E aí, tipo, a galera pegava no pé nisso. Então, foi muito natural. E aí, quando eu descobri essa parada do ser deficiente, eu não lembro de ser algo que me marcou de, tipo, do lado de já exigir reflexão sobre o Uhum. assunto e tal. Mas isso aconteceu no decorrer da minha carreira na natação, porque quando eu comecei a conviver com outras pessoas com deficiência, que eu vi que na verdade a minha deficiência era muito simples, cara. Tipo assim, eu viajei muito, né, competindo na natação e você vê deficiências muito mais severas, né, que geram muito maior necessidade de adaptação ou até mesmo de pessoas para auxiliar e tudo.
Então, e eu vi uma realidade diferente, né? Mas naquele momento que eu fiquei sabendo, eu vi e enxerguei como de fato uma possibilidade, sabe? Que Uhum. eu queria ser atleta. Isso aí para mim sempre foi algo que me brilhou os olhos, assim. Tanto que até hoje, quando eu coloco lá a profissão atleta, é algo que me alegra, assim, sabe? Uhum. Pô, porque eu queria ser atleta. Tanto que a minha irmã fala assim: ah, você não queria era estudar, você queria. Você foi mudando de modalidade em modalidade, mas queria ser atleta. Então, eu, na verdade, enxerguei como uma oportunidade, sabe? Falei, putz, agora eu Legal. tenho uma oportunidade de ir para um esporte que de fato faz sentido para mim. Então, isso foi muito, muito positivo, na verdade, sabe? Aí é engraçado falar pra galera que a gente se conheceu foi no Você tá na Ponta do Rio ano passado, né? Isso, A isso. gente se conheceu pessoalmente, já conhecia de rede social, e eu tinha visto um comentário teu, acho que num post da Fila, um post de alguma marca esportiva, mas tem tamanho 46? Era algo assim, quando eu vi, eu falei, caraca, o bicho é alto pra caramba, o pé é a lancha, assim, ó. O É, bicho- exatamente. 46, né, que tu calça, era É, isso, né? depende, assim, depende da marca. Às vezes é 40, a maioria é 47, mas alguns Caraca, dá, no 46 dá, enfim. 46 adapta, fica os dedos pra dentro, mas dá um jeito, né? É, exatamente, exatamente, E mais ou tu, menos isso. e tu tem o quê? 1,95? 90, Tem um em 94, 94. é. O bicho é alto mesmo. E como é que foi a natação, cara? Chegar no Paralímpico, no Paradesporto ali e tal, a natação, como é que foi? Então, e aí 2009, como eu disse, eu comecei a natação. Uhum. E ali aí eu já comecei, né? O sonho de ir para os jogos e tal. Só que eu falo que naquele momento, olhando hoje, né? Eu agradeço que eu não sabia por tudo que eu ia passar, porque se eu soubesse por tudo que eu ia passar, eu tinha largado mão, né? É. Porque de fato o alto rendimento esportivo, né? Os Jogos Paralímpicos, assim como os Jogos Olímpicos, é, é um nível muito alto, né? Então, assim, é caro, custa caro, assim, e não de dinheiro, né? Mas de energia, de tudo. E aí, em 2009, eu comecei ali e falava que eu queria ir para a Paralimpíada. Mas hoje eu vejo que eu só meio que queria, era só dar a boca para fora, assim, sabe? Porque Era eu. meio natural, né? Tô no esporte, alto É, rendimento, quero ir pra Paralimpíada. isso. E aí, mas aí beleza, comecei com o Gustavo, foi meu primeiro treinador. E aí eu mudei logo para Uberlândia, comecei a treinar e comecei a cada vez mais me apaixonar no negócio. Só que eu tinha um problema muito grande, assim, eu treinava muito forte, treinava muito bem. Nessa época eu rodava muito volume. Na época do Gustavo a gente chegava a fazer 10, 12 quilômetros por dia, né? Então assim, era muito volume mesmo. Só que eu tinha um problema muito grande para competir, cara. Eu tinha um psicológico muito fraco. Era o famoso leão de treino, assim, Uhum. treinava pra caramba e na hora de competir a parada não ia. E aí, em 2011 para 12, que eram os Jogos de Londres, eu me vi muito próximo da vaga de Londres. E nessa época, inclusive, eu já era atleta do Praia Clube, eu estava muito próximo no 100 livre e eu fiquei de fora de Londres por 14 centésimos, cara. Tipo assim, Ah, no índice no 100 livre. E aí foi assim, foi um baque, né? Porque, putz, você pensa que, eu só vou ter outra oportunidade daqui 4 anos. Eu não conseguia, não fazia sentido na minha cabeça esperar 4 anos e tal. Então foi um momento que para mim foi muito marcante, assim, foi ter ficado de fora de Londres em 2012. Hoje eu vejo que eu não estava pronto para uma Paralimpíada, uhum. né? Mas naquele momento foi muito difícil. Mas aí me convidou para conhecer uma parte do esporte que eu gosto muito hoje, que é a parte da psicologia no esporte, assim. Que aí foi um grande divisor de águas na minha vida, pensando no contexto de alcançar o alto rendimento, de conseguir fazer o que eu fazia no treino nas competições, né? Conseguir rodar forte. E teve até uma situação que meu primeiro recorde brasileiro foi no 200 medley. Na época eu nadava 200 medley. E aí eu lembro que eu bati o recorde brasileiro de 200 medley, que já tinha, sei lá, 8 anos o recorde. E aí no brasileiro seguinte, tinha um outro atleta que era da minha categoria que se inscreveu na prova. Aí eu inventei que eu tava com dor de cabeça, inventei que eu tava passando mal para não nadar o brasileiro. Cara, E aí eu vi o cara ganhar a prova, assisti a prova, o cara ganhar a prova, e com um tempo que, assim, que para mim não teria dificuldade nenhuma de fazer, assim, sabe? Era tranquilo. E aí que eu falei, putz, eu preciso de fato evoluir essa parada. E aí eu comecei a investir muito nessa parte de psicologia esportiva, melhorar e tudo, e focar, trabalhar para os jogos, né? Que eram os Jogos do Rio, 2016, em casa, sabe-se lá, né? Provavelmente nós não veremos é. Olimpíada e Paralimpíada no Brasil novamente. E
E aí, para mim, foi uma grande oportunidade, assim, chegar nos Jogos, e acho que talvez tenha sido a melhor competição da minha vida, assim, a Paralimpíada do Rio. Não só por resultado, né, eu nadei meus melhores tempos, fui medalhista no revezamento 4 por 100 livre, quebrei meu recorde das Américas, nadei, assim, muito bem, assim, para mim foi uma competição incrível. Tu nadava o E foi um quê? Tu divisor de nadava águas. sempre curto, sempre. 50 100 livre, eram minhas Tá. melhores provas, assim. Em nível, por exemplo, nível pan-americano, né, que eu fui para dois pan-americanos também, aí eu nadava mais, eu nadava 400, 100 borboleta, Hum, 200 medley, que dava para beliscar, assim. Em 2015 mesmo, que foi os Jogos de Toronto, eu saí com 5 medalhas. caraca. Em 2019 também, que foi meu último pan-americano, que foi em Lima, também foram 6 medalhas. Então, assim, os pan-americanos eu conseguia nadar mais provas. Uhum. Agora, quando chegava jogos, né, que aí o Tem que nível é focar. bem mais forte, aí tinha que focar, e aí eu nadava 50 100 livre, assim, eram as minhas principais provas. E a natação hoje eu vejo que foi um preparativo, cara. Eu acho que o Reuters de 2009 jamais conseguiria fazer triatlo, então eu precisei aí de 2009 até 2021 competir na natação para me preparar, assim, psicologicamente e tudo, para ir pro triatlon, assim, né? Porque a natação é difícil, é muito difícil, mas o triatlon demanda muito mais horas, né? Tá. Então, acho que é uma pegada diferente, assim. Mas eu sempre fui muito apaixonado, cara, pela natação. E 2021, que foi minha última Paralimpíada, eu pude nadar para os meus melhores tempos, né? Na época eu fiz 56,60 de 100 livre Caraca. e 26,0 de 50 livre, assim. A melhor prova era o 100 livre mesmo. E foi, mas assim, ao mesmo tempo foi foda porque 2021 era a Paralimpíada na pandemia, né? Uhum. Tudo muito diferente, né? Teve nada a ver com os Jogos do Rio. E aí eu acabei na viagem para Tóquio, eu fiquei do lado de uma pessoa que testou positivo quando nós chegamos em Tóquio. Cara, E aí tinha um playbook que previa que quando você testava positivo e você estava num raio de acho que até 5 poltronas ou 6 poltronas do voo, isso dentro do aeroporto ainda. ah, Aí todo mundo tinha que ir para isolamento. E aí eu fui um dos que tive que ir para isolamento. Então, tipo assim, eu fiquei 6 dias sem nadar, faltando putz. 15, 20 dias por jogos. E mesmo assim nós conseguimos a piscina só porque nós fizemos um vídeo. Daniel Dias estava nessa também. Aí fizemos um vídeo porque eles não estavam deixando a gente sair do quarto. E aí nessa, eu treinando no quarto, fazendo um exercício para tríceps na cama, meu braço escorregou, deu desfiladeiro torácico, não consegui é, é, voltar a tempo de conseguir competir bem em Tóquio. Então, Tóquio, para mim, em termos de Cara, performance, foi horrível. Horrível. tá ficando doido em casa, né? Ficando preso lá, pé de competição, tirar a oportunidade de trabalhar é foda. Não, foi dramático, cara. Foi dramático, assim. Acho legal você falar do nível. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer o CPB em 2024, 2023. Eu fiquei de cara, velho. Porque eu vi tanto no atletismo, né? No para-atletismo, quanto na natação. Cara, assim, foi dos que eu acompanhei de perto, né? Aí depois fui nos Jogos, em Paris eu fui nos Jogos, eu pude assistir o atletismo no estádio. Até agradecer meu amigo Felipe Pontual da ASICS lá, que ele me convidou lá. Uhum. Velho, o nível é muito insano, velho. O nível é muito alto. Acho que tem É, aquele. Cara, não é um conceito pré-concebido, né? Não tô falando porque às vezes falam é pré-conceito, né? Não é um preconceito, é só o desconhecimento mesmo. Você fala, é. ah, beleza, é o paradesporto, e tal, quando você vê, cara, é altíssimo, altíssimo nível. É bizarro, tipo, cara, 56 no 100, esquece, eu não faço, acho que nem queda livre, tá ligado? E Não, aí é e é muito legal massa de mesmo. ver. É assim, você vê, por exemplo, eu participei do Mundial em Londres em 2019. Foi uma das competições mais fortes que eu participei, assim. E é legal porque você chega lá e são muitas deficiências parecidas. E aí, tipo assim, eu vi a galera de braço, assim, que era uma galera igual, assim, nas classes, né? Aham, E eu participei desse Mundial em 2019, cara. Nós tínhamos na eliminatória, 3 séries de oito atletas no 100 livre, né, na eliminatória. E, cara, tipo assim, o último classificado classificou com, sei lá, 57,80, e aí mesmo assim o nono era 57,90. Tipo assim, é um negócio muito, muito no detalhe, assim, é muito profissional mesmo, né?
E eu pude conviver com grandes atletas, né? Eu convivi de perto com a Maria Carolina, né? Ela é de deficiente visual, assim. Uhum. Ela tem baixa visão, a Carol. E foi com certeza uma das mulheres mais fortes que eu já vi treinar na vida, assim. Cara, E a Carol era recordista mundial de 50 sem livre, roda para 26 o 50 livre, roda caraca. para 58 sem livre. Então, assim, é um nível muito, muito brutal. E sem enxergar, cara. Na virada, ela precisa do tupper, que Hum. bate nas costas dela para ela virar, que ela não enxerga a parede. Agora você pensa em meter um 58 de sem livre nadando desse jeito, entendeu? Então, assim, é um negócio, Caraca. um nível que não se explica, assim. E aí, por exemplo, nos revezamentos, quando a gente foi medalha em 2016, o meu revezamento foi Daniel Dias, tipo assim, o maior medalhista paralímpico do mundo, Caraca. o André Brasil, também multimedalista, que foi atleta do Pinheiros muitos anos, e o Felipe Rodrigues. Cara, a parcial do André no revezamento foi 50-80, cara, no 100, na parcial de 100. 50. Ah, Então, assim, é um negócio que era surreal, surreal. E o Daniel Dias fez 1,8, ele não tem nenhum dos dois braços, é só os cotoquinhos, assim, só os pedacinhos e sem uma perna também. E nada 1,8. Então, você vê que é um cara. negócio que é altíssimo nível, assim, é arrepiante, assim. Eu assisto a prova do Rio todas as vezes, eu tenho uma palestra que eu Ah, mostro essa prova, e eu até brinco que toda vez eu fico torcendo pelo ouro, que nós fomos prata, né? Toda vez que eu ah. assisto, eu fico torcendo pelo ouro, que foi no detalhe. Mas é altíssimo nível, cara, é muito Caraca. semelhante ao esporte olímpico. Eu tô até buscando aqui depois se tem a foto aí, mas me manda depois qualquer coisa a foto aí desse revezamento aí, que porra. Cara, acho que também foi uma fase legal, porque acho que 2016 marcou muito, né? Como evento paralímpico, né? Mais modalidades, mais classes e tudo, e vem numa evolução muito grande, né? Então acho que É, o, eu lembro muitos amigos que falam, cara, eu não vou na Olimpíada do Rio, porque eu vou viajar um mês depois eu vou pra Paralimpíada. Muito amigo foi ver a Paralimpíada, assim, cara, foi muito massa, assim, de torcida e tal. uma oportunidade, né, de você. Eu, assim, eu sou meio contra o discurso de que. É porque eu acho que os extremos não são bons. Então, tipo assim, você querer excluir a Olimpíada, não, porque a gente tem que valorizar os Paralímpicos, porque eles são verdadeiros campeões, então eu sou contra esse discurso. Eu acho que não é isso. Acho que os extremos não fazem bem, né? Então a gente tem que, pô, vamos abraçar a Olimpíada. Acabou a Olimpíada, vamos abraçar o Paralímpico. E é o alto rendimento, Sim. cara, é o alto rendimento. A gente até no Paralímpico, a gente brincava que a Olimpíada era o evento teste. Eles testavam tudo para a gente pegar tudo do melhor depois, entendeu? E, mas eu gosto desse discurso de, pô, é inspirador igual, é motivador igual, é alto Sim. rendimento igual, né? Então, acho que a gente aprende muito. E eu tive o prazer de conviver, de ver e conviver com muitas pessoas que foram transformadas, cara, depois que presenciaram uma competição assim Uhum. paralímpica, né? E muda a vida, muda a perspectiva. Você vê Sim. que tá todo mundo ali com sangue no olho. E ali não tem um cara que você fala assim, ah, não, eu vou torcer para ele porque ele tem uma deficiência ou porque ele é o mais. Todo mundo tem. Não tem como, né? Então, assim, é algo que é muito legal, cara. É muito legal, é fascinante. Eu acho que eu vi é o basquete de cadeirante. Velho, um quebra-pau do caralho, a galera jogando a cadeira em cima do outro. Pancadaria, eu falo, irmão, é alto rendimento, filho, não tem essa história não. O Eu, rugby é pancadaria, cara. O rugby também, os caras é paulada, e aí tomba cadeira e cai, e gente rola. É muito da hora, muito da hora. Cara, em 2021 tal, porque que horas o triatlon entra, né, nessa mudança, assim, a natação deu aquela estafada mesmo, aquela cansada, e aí procurou outra via, como é que foi? Assim, Gabriel, o esporte paralímpico, até é bom para a galera entender, existe um sistema de classificação funcional que Boa. ele tem um objetivo de tornar o esporte o mais justo possível. Uhum. Então, toda modalidade, seja ela natação, atletismo, triatlon, futebol, todas têm as divisões, né, que tem esse estudo para igualar as deficiências. Mas a grande verdade é que, infelizmente, se você for colocar um negócio para ser exatamente igual, você vai ter que ter assim um número de classes absurdo. Você não Sim. vai conseguir fazer um evento nessa magnitude. Então tem um range ali. Então, às vezes, você vai ouvir o ditado assim: ah, o cara é borderline para cima. Ou seja, ele é no limite da classe.
e aí vai ter o borderline para baixo, que ele está no limite de ser da classe inferior. E nesse gap do borderline baixo e do alto, já existe uma diferença que às vezes ela acaba sendo muito grande. Uhum. Então, tem algumas classes que elas acabam se tornando padrões da classe e tem outras que acabam ficando muito difíceis de serem competitivas, apesar de ser a mesma classe. Uhum. Então, existiu uma mudança no sistema de classificação que começou a me incomodar, porque começaram a entrar alguns atletas de paralisia cerebral leve na minha classe, que era a S9 na natação. E aí, eu lembro que em 2021 eu tinha o quinto tempo do mundo no 100 livre, antes de Tóquio. Quinto tempo. O cara que ganhava o 100 borboleta, ele ganhava de mim nadando crawl. Ele ganhava de mim de borboleta. E eu falava assim, cara, não faz muito sentido. Cara, Uhum. eu sou o quinto tempo do mundo de 100 livre, o cara ganha de mim nadando borboleta. Eu falava, pô, tá errado. E aí isso começou a me incomodar. Uhum. E aí começou a incomodar e começou a me tirar do foco. O que era o meu foco? Treinar, melhorar e fazer resultado independente de qualquer pessoa. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso e eu vi que eu não tinha poder suficiente para ir contra e discutir. É um assunto assim muito amplo, né? Uhum. E aí eu falei, pô, em vez de eu ficar aqui sofrendo, me incomodado, chorando e ver o tempo passar, eu vou buscar outro lugar que talvez eu me encaixe, onde eu não preciso reclamar, né? Eu não gosto de reclamar, eu gosto de É, resolver. e só adendo aqui, o negócio da classe ele é revisado a cada 4 anos, né? É pro É, próximo mais ou ciclo, né? menos. É meio que assim, né? Isso, Então, eles. você, era o ciclo, no caso, 3 anos, né? Que era o ciclo de Tóquio Isso, para Paris, então seria aquilo até lá e pode ser que depois de Paris refizessem, né? isso. A E classificação. aí tem um problema. A minha melhor prova sempre foi 100 livre. E aí eles tiraram o 100 livre no programa de Tóquio da minha classe. Porque tem Putz. isso também. Em É. alguns programas de cada jogos, eles tiram algumas classes, algumas provas de algumas classes, põem outras, porque falam que é pouco tempo de jogos, não dá para fazer todas as provas de todas as classes. Então, o meu programa para Tóquio ficou sem o 100 livre. Então, a gente teve que focar em nadar 50 livre, porque também não tem 200. Eu tinha ou 50 ou 400. Então, Putz. minha melhor prova era o 100. Então, os 400 ficava longe e os 50 eu nunca fui o cara tão explosivo. Tanto que se você for olhar de maneira proporcional, eu fazia 26,0, mas o 56 é muito melhor do que 26, se você for em termos de dificuldade, assim. Uhum. E aí, 2021, que foi Tóquio, não tinha 100 livre, eu nadei só 50. E aí saiu o programa para 2024, que também não ia ter 100. Então ele foi juntando isso, cara. Uhum. E aí foi, putz, quando eu começava a pensar assim, putz, eu vou ter que começar outro ciclo, cara. E eu pensava, puta merda. E aí começou a ficar muito pesado para mim. E aí o triatlon era um esporte recente, é um esporte que tinha acabado de entrar no sistema, né, que tinha entrado em 2016, então Tóquio era a primeira edição já com mais classes e tal. Uhum. E aí eu comecei a assuntar com a Jéssica lá nos jogos, aí ela começou a me cutucar, ô, você tinha que ir pro triatlo, ou você tinha que ir pro triatlo. E aí eu comecei a pensar, e na minha cidade tinha um Ironman, eu já tinha ouvido falar do triatlo por ele, que é o Simon Leonel. Sim, E porra, claro. o Simon já competiu várias provas, Porra, já troféu competi Brasil, muito com o tudo. Simon, nadava pra caramba, velho. Mandar um abraço É, pra ele, que nada demais, velho. e o Simon foi o grande, eu falo para ele todas as vezes, eu falo, cara, foi o cara que me apresentou o triatlo, foi o Porra. Simon. E aí, que a gente é da mesma cidade, né? Lá de Catalão também. E aí eu falei, putz, cara, e se eu for pro triatlo? Aí eu comecei a olhar, pô, nadar 750, beleza. Pedalar, olha a minha cabeça, pedalar 20 quilômetros eu consigo, qualquer pessoa pedala 20 quilômetros. E correr 5 quilômetros também, acho que logo, logo eu consigo, só porque eu não tinha pensado que era fazer tudo isso no alto rendimento. E, cara, Uhum. você rodar um sprint valendo a vida é muito difícil, cara. Porque não dá tempo para É. pensar assim, não dá tempo, né? É uma paulada só. Mas aí, como eu disse, mais uma vez, graças a Deus, eu não sabia de tudo que eu ia precisar fazer, me A meti, cara. ignorância é uma bênção, né? A maioria das vezes acaba sendo. E aí eu voltei de 2021, já procurei o Heitor Cunha, que é um treinador aqui de Uberlândia, e aí comecei, cara, a mexer. Eu lembro que meu primeiro treino de corrida foi um fartlek de 6 quilômetros. E aí eu fiz todo empolgado, peguei o Apple Watch emprestado que a minha esposa tinha, e aí fiz com esse Apple Watch, mandei pro Heitor. Eu lembro direitinho. Primeiro quilômetro forte, fiz 4,45. Aí segundo quilômetro fraco, 5,40. Aí o segundo forte já foi para, sei lá, quase 6. Já quebrado, cara.
quebrado. E eu mandei pro Heitor, pô, isso é bom? Porque eu não sabia, não tinha parâmetro nenhum. A gente precisa melhorar muito, cara. Aí foi o início da jornada aí. E tudo dentro do Praia também, né? Ainda. Dentro do Praia Clube ou Não, não? no Praia, eu saí do Praia na véspera dos Jogos de 2016. O Ah, tá. Praia, na minha vida, foi muito importante, né? O Alexandre, que era meu treinador, tive ótimos resultados no Praia. Mas eu tive um momento na minha vida, Gabriel, que eu não valorizava as coisas que eu tinha. Tipo assim, tinha uma piscina top, tinha estrutura de fisioterapia, tinha treinador, tinha tudo. E eu falo que, claro que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente eu não valorizava o que eu tinha. Uhum. Assim, eu tive resultado muito rápido na natação, comecei a ter muitas conquistas e me perdi nisso. Uhum. E então eu falo que pré 2016 eu tive que sair do clube, assim, eu pedi demissão do clube na época e pedi demissão num dia, no outro arrependi, pedi para voltar e eles não aceitaram. Mas foi ótimo no fim das contas, porque aí eu conheci o Perereca, que é o Ah, Felipe Maia, não sei se você já ouviu falar dele, nada pra ah, caramba e inclusive compete o Master até hoje, nada forte pra caramba. E aí na época foi ele que me treinou até a medalha dos jogos em 2016, assim. E aí foi um período muito bom, assim, porque entendi. eu tive que correr atrás de tudo, cara. Não tinha piscina, cada dia eu treinava num lugar, pedia ajuda de um, de outro, foi uma luta, mas que me fez valorizar, sabe? E Sim, aí depois tudo que eu fui conquistando, eu valorizei muito, porque eu me vi sem por muito tempo, né? entendi. Então foi essencial esse momento para mim. E aí no triatlo, como é que foi de, beleza, vou recomeçar o esporte, como é que foi também a tua cabeça de um cara competitivo, de recomeçar, tem que aprender um negócio do zero, tem, beleza, a natação se garantia, mas tudo para ser alto rendimento, porque você não estava entrando no triatlo para hobby, você que já estava pensando em jogos, já estava pensando em tudo, como é que foi esse começo aí, depois do Então fartlek foi um fracassado? tapa na cara, né, cara? Eu saí da natação vindo de uma Paralimpíada, né? Então, eu tava assim, ali frequentemente há muitos anos no top 8 do mundo ali. E aí eu comecei no triatlon, assim, eu não tinha noção de nada. E aí na época o Ronan estava rodando muito forte, aí tinha o Viana também rodando muito forte na minha categoria que era PTS 5, né? Uhum. E aí eu lembro que no primeiro brasileiro que eu fui, cara, foi assim, uma paulada, tomei uma paulada. Na natação ainda consegui nadar bem, né? É, porque eu tinha herança de já estar É. acabado de competir uma Paralimpíada, né? Então tava nadando bem, mas assim, ciclismo e corrida, sabe, sem chance, cara, sem chance. Foi muito sofrido, assim, porque aí eu via a realidade, sabe? Vi que era o nível dos caras. E assim, não tinha chance nenhuma, chance nenhuma. E aí que começou um problema, cara, porque além disso, eu vi que eu precisava ir para as provas de internacionais para fazer classificação funcional e competir, e eu não tinha nível técnico para ser apoiado pela CBT ainda. Então, assim, aí que começou o grande desafio, porque eu fiz muitas provas. Eu lembro que eu acabei a natação, eu não tinha uma reserva grande assim Uhum. financeira para custear isso. E aí eu comecei, eu lembro que eu tinha 4 cartões de crédito, cada um virou uma prova. Eu falo que assim que eu quero gravar um vídeo e agradecer a Nubank, porque eles me patrocinaram de maneira indireta, sem saber. Porque um dos cartões de crédito que eu usei para fazer prova foi dele. E eu fui metendo a cara assim, Gabriel. Não tinha. Eu falei, pô, tem esse cartão aqui, vai virar uma prova. E não tenho como pagar, cara. E assim, eu não sei se isso foi certo ou foi errado, mas foi o jeito que eu achei Uhum. de me colocar no sistema. E aí, fora isso, eu tive muitos amigos, cara. A galera foi conhecendo a minha história aqui em Berlândia e eu tive muitas surpresas positivas, assim, de empresas que me apoiaram pra caramba. Eu tive um grande amigo meu, que na verdade é um grande amigo meu até hoje, que ele falou pra mim, falou, Ruitinho, até o dia que você entrar na seleção eu tô com você, cara. Até o dia. E aí toda a prova que eu falava assim, ou eu quero ir tal prova. Não, beleza, passa seu Pix aí toda vez, cara. E ele me fazia um Pix e era tipo assim, pra eu conseguir fazer as provas. Então, Uhum. foi muito duro, cara. Foi muito duro porque eu tenho 2 filhas, tenho minha esposa. Na época da natação, eu tinha uma estabilidade financeira, né, muito boa. E aí foi tudo mudou, cara. Assim, eu passei alguns apertos aí para conseguir me colocar, mas mais uma vez, foi essencial para eu valorizar tudo que eu tenho hoje. Então, por exemplo, eu até estava conversando com o Ivan.
nessa viagem lá em Hamburgo, né? Ele me contando um pouco das histórias dele, de viagem na época de atleta. E aí eu falo que na natação, cara, eu tinha tudo pronto. Tipo assim, viajava com a seleção, era hotel top de linha, alimentação resolvida, era só chegar no aeroporto, entrava no ônibus, já tava o ônibus lá esperando, tinha o coordenador que resolvia todos os BO. Eu lembro que eu fiz uma viagem para a França para competir em World Cup lá em Besançon. E aí, cara, o voo mais barato que eu comprei era um voo que eu ia para Nova York, cara. Olha o que tem a ver? Se eu ia, tipo, era, sei lá, São Paulo, eu fui de ônibus para São Paulo, eu peguei São Paulo, Nova York, 11 horas de conexão em Nova York. Aí Nova York, Madrid. Aí Madrid, eu peguei um voo para Genebra, e aí de Genebra para ir para Nossa. Besançon. E aí nessa conexão de 11 horas, eu cheguei no aeroporto e não me liguei que eu tinha que mudar de terminal. Fiquei lá 10 horas deitado no chão lá, esperando sair portão, não saí, perdi o voo, cara. Com 11 horas de conexão, eu perdi meu voo. Dentro do aeroporto, cara. E aí começou a me dar um desespero, cara. E aí esses BO eu nunca tinha resolvido, porque eu tinha É. sempre a pessoa para resolver na natação. E eu lembro que eu comecei a chorar sozinho, cara, no canto do aeroporto. E aí foi tipo assim, uns 5 minutos de desespero. Eu falei, cara, mas eu preciso resolver, porque aqui eu não tenho ninguém para resolver para mim. Eu não tenho ninguém para correr atrás disso. E aí eu comecei a tipo ficar mais desenrolado, né? Na medida que eu fui viajar, sempre viajava sozinho, né, Uhum. na época do triatlo. E aí você vai ficando mais desenrolado, cara. Aí você vai conversando na hora de despachar a mala para tentar liberar a bike sem pagar, né? Você vai contando uma história triste daqui, outra dali, vai ajeitando. Então, assim, hoje estar apoiado com a CBTRI, para mim, cara, é um negócio que eu valorizo demais, porque, pô, eu sei que eu corri para poder estar nessa, né? E foi E, isso até final de 2024. Fiquei de fora de Paris, não consegui me classificar. E aí eu lembro que aqui em casa era o meu deadline, assim, eu tinha combinado com a minha esposa, né? Porque eu fui comprando muita briga, assim, né, em uhum. casa, né, de ficar insistindo com isso. E aí a gente tinha combinado, ó, 2024 é o último ano. Se você não for chamado pela CBTRI para ser atleta apoiado, aí nós vamos ter que pensar em outro plano. Que eu nunca tive plano B, né? Uhum. Quando eu decidi mudar para o triatlo, eu só tinha esse plano de dar certo. Mas aí fui obrigado a ter um prazo, mas graças a Deus, exatamente no final de 2024, o pessoal me chamou para ser apoiado e tudo, e aí as coisas começaram a melhorar. E, pô, foi final mesmo, que eu sei a Paralimpíada foi em setembro, né? Então foi depois disso que chamaram. Primeira reunião foi no Mundial, já eu corri o relay, Uhum. né? Eu corri o relay no Campeonato Mundial de Torremolinos, que foi no mesmo ano de Paris. E aí, em dezembro, a gente já teve uma reunião, e aí já, pô, Rui, ano que vem você vai entrar, vai ter isso, isso e isso. E aí, desde então, a gente conseguiu, eu vim conseguindo desenvolver, assim. E aí, o Heitor me ajudou por muito tempo, foi meu primeiro treinador, foi muito bom, né? Conheci muito do esporte. E aí, depois tive um ano treinando com o Sam, que é marido da Carla Moreno, Tá. né? Que na verdade treinava com os dois, né? Assim, e foi um período muito bom também, assim, né? Conviver com a Carla, eles me receberam lá em Miami, na casa deles, para competir um Pan-Americano. Então, assim, foi um momento muito importante, assim, um ano muito importante da minha carreira. Mas aí acabou que tive que ajustar algumas coisas, né? Sentia falta de algumas coisas. E aí eu acabei mudando para a Kátia, que é minha treinadora hoje, que é daqui de Uberlândia mesmo. E aí encaixou, assim, Uhum. sabe? Encaixou e aí a gente tem conseguido evoluir bastante, sabe? Cara, como é que é a realidade financeira do paradesporto? Que eu ouvi falar muito bem disso, né? Que tem muitos projetos, muita coisa e muito patrocínio e tal, e pouco atleta, né? Menos atleta do que o convencional. Como é que é isso? É mais assim, quando você estava nessa fase aí sem seleção, era, imagino, mais difícil, depois foi para seleção, isso muda. Como é que funciona isso também? Para a galera entender um pouco da realidade de um atleta de alto rendimento. Então, por exemplo, existem os programas do governo, né, de Hum. bolsa atleta e bolsa pódio, né? E Você aí tem tinha algumas da diferenças. natação, você tinha da É, natação, né? isso. E aí eu fui usando da natação competindo em triatlo, né? Aí eu ia para os brasileiros de natação só para marcar presença. Mas eu tava, tipo, utilizando a grana para me manter no triatlon. E Uhum. aí, mas fora isso, eu fui atleta Bolsa Pódio, né, que é o nível mais alto que tem de apoio do governo por muito tempo na natação. E aí, assim, são os mesmos programas que tem no esporte convencional, né? E só que no triatlon, no paralímpico, você, por exemplo, para você ser Bolsa Pódio no esporte convencional, você tem que ser top 20 do mundo. No esporte paralímpico é top 10.
Uhum. Porque, exatamente, a gente tem um pouco menos de atleta em ranking mundial, mas aí acaba que o critério também fica um pouco mais difícil. Então, o top 20 Entendi. para a gente não vale, é top 10. Mas, assim, existem boas oportunidades, cara. Eu falo que sempre cabe melhora, né? Eu sou dessa seguinte perspectiva, sempre cabe melhora. Mas nós temos boas oportunidades, sim. E é difícil, como em toda profissão, no começo, cara. Sim. Você vai começar uma parada, tem muitos desafios. Até você conseguir se erguer e tudo e se estabilizar, de fato, você vai ter desafios. E aí hoje o que me ajuda muito e me ajudou foi a parte de rede social, assim, a parte de conteúdo, de marcas, né? Tenho marcas que estão comigo, tem um colégio aqui da Uberlândia que chama Colégio Nacional, que é um colégio particular, que foi meu primeiro patrocínio privado da vida. Eles começaram comigo em 2009. Eu cheguei lá com uma medalha de bronze de um campeonato regional. E eles me apoiaram, e até hoje, cara. Hoje as minhas Que filhas massa. estudam no colégio. Que massa, Então, velho. assim, uma parceria assim, a maior que eu tenho, né? E de mais durabilidade. Então, e aí, quando eu comecei no triatlo, eu comecei uma parceria muito bacana com a Uberlândia Refrescos, cara, que é a distribuidora dos produtos da Coca aqui em Uberlândia, na Uhum. região aqui, né? E aí, cara, super fez diferença para mim, porque era a minha realidade. Powerade, Monster e tal, tudo ali que eu, né, eu faço Uhum. uso mesmo. Então, esse trabalho de rede social ele se tornou imprescindível, né? E hoje o Paralímpico, eu vejo muitas pessoas às vezes falando, às vezes num tom de crítica, né, que tem menos atletas. Sim, de fato, tem menos atletas. Se você for olhar o ranking mundial, por exemplo, hoje na minha categoria, deve ter 80 atletas, 90 atletas. E no convencional esse número é muito É. maior, né? Só porque o nível é muito alto. Você coloca ali já no top 20, top 30, top 20 principalmente, já é muito competitivo. E a gente não tem tantas provas igual o convencional tem, né? Então, assim, e aí geralmente largam 12, 13 só por prova. E aí, para você conseguir vaga, você tem que. Então, assim, é um negócio que você tem que competir para conseguir vaga, mas às vezes você não consegue entrar na prova porque você não tem ranking suficiente. Então, acaba sendo um dificultador, assim, Uhum. sabe? Mas as coisas acontecem, cara. Para quem quer buscar, quem quer meter a cara, acontece. Assim, existem boas oportunidades, assim. Né? Acho que é só a gente correr atrás mesmo que dá certo. Não, eu acho que essa a comparação com o convencional acaba sendo injusta no momento, porque pelo tempo que existem as modalidades, né? Então, o Paralímpico é recente, né? Então, é natural, cara, você está vendo mais classes, está vendo mais coisa, mais tempo de mídia, né? As emissoras transmitindo os dois jogos. Então, é questão também isso. E como você falou, cara, você que era do esporte, no basquete, não conhecia o paradesporto, né? Então, muita gente não conhece o paradesporto, não sabe como funciona e tal. Então, é natural que isso ainda tenha são momentos diferentes, né, do É, esporte, né? esse ponto que você falou faz muito sentido, assim, né? Se você for olhar num contexto, há quantos anos o triatlon já está no programa olímpico? É uma Sim, modalidade relativamente recente, se sim, você for olhar no programa olímpico, mas o paratriatlon entrou em 2016. Então, tipo assim, nós vamos ter a quarta edição agora. E né? mesmo assim, 2016 não era meio que um teste, assim. Era tipo assim, a entrada da modalidade. Então, a tendência é que o nível suba, né? Mas você vê, a galera tem gente rodando o sprint para 56 minutos, 58 minutos, né? O sprint abaixo de uma hora é forte. E na nossa prova não Sim. tem vácuo, né? Então, assim, é uma prova sem vácuo. E aí é um nível que é alto e vem subindo, né? E a tendência é que suba cada vez mais. E aí é legal isso, porque tem um menino da natação, que é o Gabriel. Ele é um atleta da classe S2. S2 o S1 é o mais deficiente total, assim, Uhum. dos físicos. E ele é, assim, multimedalista paralímpico, recordista mundial, o cara, assim, é um fenômeno. Ganhou o Lawrence esse ano, inclusive, né? Caraca. Então, assim, o menino é um fenômeno. Eu lembro que ele foi um divisor de águas no esporte paralímpico para mim, porque na seleção da natação existia meio que dois subgrupos dentro da seleção. Eram os atletas classe alta, que eram os menos deficientes, e os classe baixa. Existia claramente essa divisão e não se misturava. O Gabriel é um S2, tipo assim, classe super baixa. O Gabriel é um cara Uhum. que come com os pés, mexe o celular com o pé e tal. E ele, cara, ele chegou quebrando total esse paradigma. Assim. Ele é muito desenrolado, moleque, sabe? Muito desenrolado. E aí ele chegou quebrando isso, cara.
e uniu muito assim a modalidade na época, né? E eu vejo que é o que a gente precisa fazer, assim, a gente porque criou-se uma divisão do Olímpico e do Paralímpico muito grande, no sentido assim de um olhar superior dos atletas olímpicos e às vezes um olhar inferior de nós atletas paralímpicos. Então a gente não se misturava porque não, eles são os mais reconhecidos, os melhores, deixa ele Hum. para lá, a gente fica aqui e aí ficava nós chorando, né, sobre essa situação. Os atletas olímpicos às vezes não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Né? Então, assim, hoje eu vejo que, como é a natação, o CPB que dirige a natação paralímpica, Tá. e não é a CBDA igual é a natação convencional, né? E no triatlo a gente tem a oportunidade de ser a mesma confederação, ou seja, é a CBTRI que dirige as duas, né? Assim, à Uhum. frente das duas. Então a gente tem a oportunidade de conviver com os atletas olímpicos. E cara, para mim é de fato muito inspirador, assim, muito inspirador, porque do contexto do triatlon, a gente tem muito mais provas dos atletas convencionais do que a nossa. Então, assim, é um conteúdo que eu consumo muito mais de esporte convencional do que do paralímpico, Sim. até por ter mais mesmo. E aí eu vejo que essa convivência, ela, para mim, ela é muito positiva, porque me ensina muito. Fala, pô, a gente é privilegiado, a gente tem, sei lá, Miguel Hidalgo, né? A gente tem a Jennifer, tem a Pamela. Pô, a Pamela, cara, para mim foi uma professora fantástica na altitude no ano passado, assim. A Pamela, para mim, se tem uma pessoa que vive o esporte como trabalho, é ela. Assim, eu lá nos Estados Unidos eu aprendi demais, cara, porque, pô, não tô bem, não tô legal, mas é o que tá prescrito, eu vou fazer e é isso. E é uma mulher que deu a vida pelo triatlo, né, por muitos anos, né? Teve o Hum. podcast dela recente aqui, Sim. né? Então, assim, isso para mim é a gente mudar o olhar, sabe? Pô, não vou ficar olhando e criticando, a galera não se mistura, pô, mas e eu chamar eles pra É. gente misturar? Né? E eu procurar, eu mando mensagem pro Miguel várias vezes, sempre me responde, sempre troca ideia. E a gente ficou sabendo agora que para a Grand Final, antes de Pontevedra, nós vamos estar todo mundo lá em Rio Maior. Pô, fiquei feliz pra caramba, cara. Porque Nossa. eu ter a oportunidade de conviver com a galera que roda muito forte, cara. Muito mais forte do que eu. Sim. Isso para mim me abre porta, porque pro meu cérebro vai ser, por exemplo, lá em Rio Maior tem um trecho de 1 quilômetro que a galera faz muito tiro de corrida. E aí eu tava fazendo uns tiros lá, e depois fui lá no Strava o ranking, cara. Aí tem tiro lá de 2,40, 1 quilômetro, 2,40, 2,36, aí tá lá Casper Storms, Blumenfeld, Miguel Hidalgo, Messias, tudo lá no top 10 desse ranking. E, pô, dois caras que estão no top 10 aqui são brasileiros, cara, e eu tenho a oportunidade de compartilhar com Sim. eles. Então eu não posso perder essa oportunidade, né? Com certeza. Então, entre ficar, pô, a galera não se mistura, a galera não coisa, pô, vamos chamar e vamos misturar, né? Vamos incentivar. Eu vi agora em Hamburgo, eu vi uma cena muito legal. A nossa prova foi no dia do relay. E o Felipe Marques, que é um português da minha categoria, ele ficou em terceiro. O relay de Portugal ficou lá 1h20, mais ou menos, esperando a premiação do Felipe, cara. E eu achei isso muito legal. Porque a galera do Olímpico, Vasco, todo mundo lá, Do tipo, convencional esperando 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 a uma premiação medalha. do Felipe. E a gente, às vezes, a gente ainda não tem isso no Brasil, mas eu não estou falando com um tom de crítica. Hum. Eu estou falando com um tom de, pô, a gente tem oportunidade, porque nós Oportunidade. tivemos a Érica, que foi medalhista. Pô, a única medalha do Brasil em Hamburgo foi da Érica. Uma atleta paralímpica, nova, recém-chegada, está voando esse ano. Então, assim, a gente tem que valorizar, porque é inspirador, cara. Sei lá, vibrar por uma medalha. Aconteceu comigo em Montreal no passado. Eu fui lá vibrar pela medalha da Pamela, da Letícia e da Érica. E esse ano eu fui, cara, e elas estavam lá para vibrar pela Que minha, sabe? massa. Pô, isso é muito da hora, cara. Isso é muito da hora. É coisas que você vai observando e vai vendo que, pô, isso aí pode contribuir, sabe? Isso vai me ajudar e vai ajudar a modalidade. Porque daqui a pouco eu vou parar, cara. Daqui a pouco Sim. eu vou até 2032, é meu objetivo. Depois de 2032 eu não pretendo mais, né? Acho que nem dá mais, assim. E aí eu vou parar, mas eu tenho certeza que para os outros atletas que vão vir, já vai ser um caminho melhor. Sim. Igual os mais antigos fizeram para mim, né? Que hoje, com certeza, eu vivo melhor do que, por exemplo, o Aranha viveu no triatlo e foi uma referência, o Rivaldo, né? Que é uma Sim. grande referência no esporte paralímpico. Então, isso é muito importante, é o legado, né? Não, você tá falando, cara, pô.
é isso, é ter exemplo, ter pessoas aparecendo ali, porque aí novas pessoas ficam sabendo que tem a modalidade, entram, fazem, e aí vai aumentando. É o próprio caso, acho que do Miguel hoje também, né? Que a gente começa a falar de medalha olímpica. Imagina que se isso acontece, o quanto de pessoa vai querer fazer triatlo por causa disso. Acho que é o mesmo peso do para, né? Você mostrando ali que tem tudo e acho. É legal isso que você falou, realmente eu não tinha parado para pensar na diferença de que algumas modalidades são separadas, a gestão da modalidade é separada, né? E isso acaba perdendo, cara, acho que perde até conhecimento, tudo, né? Porque você tá ali, a galera tivesse, não sei o porquê que é separado, não sei se por que que foi criado e tal, mas enfim, que bom que o triatlo é junto, né? Porque acho que ter essa oportunidade de vocês estarem juntos até porque né, o convencional tá aí há mais tempo, então tem conhecimento para passar para vocês que é bom pra caramba, né? Vai pular muita etapa, né? É, exatamente, é isso. Você poder, igual a gente lá, pô, a viagem para mim de Boulder foi um divisor de águas, assim, porque, por exemplo, eu acompanhava o André Lopes, eu acompanhava, porque o triatlon de longa distância, ele tem uma mídia muito grande, né, Sim. se tratando de Ironman e tudo. Eu lembro que eu fui numa prova em Miami, que eu vi Magnus Ditlev, eu vi Luz Charles, eu vi essa galera que eu acompanhava, eu falava, caramba, que da hora, né? É muito legal isso, assim. Sim. E aí, quando a gente estava em Boulder, pô, convivi com o Palito, que é um treinador de muita referência, né? E a Pamela. E aí, num dia lá, eu me vi jantando com a. Tava nós, né? Mais o Danilo Pimentel, mais a Vitória, mais a Rachel, mais o André. Então, tipo assim, cara, sabe aquele momento assim putz, cara, olha que eu tô jantando com essa galera que eu ficava acompanhando só entrevista, só vídeo e tal, assim, cara, isso para mim é muito, muito da hora. É É, muito da hora, porque você vê eles fazendo as coisas, fala, pô, eles são seres humanos igual eu. Então, se eles fazem, me traz no mínimo a possibilidade de que eu posso tentar fazer, sim. sabe? Então, eu acho muito positiva essa interação, cara. O ganho é muito grande, né? E vejo que estão abertos. A grande maioria é aberto, sabe? Hoje eu sou muito bem recebido por todos eles. Assim, a gente troca ideia, né? Eu tenho amizade de poder conversar e isso para mim é muito importante, porque acho que contribui muito para nossa modalidade, cara. Contribui muito mesmo, assim, de transformar para que o esporte paralímpico seja tão profissional quanto o esporte olímpico, sabe? Sim. Acho que isso é muito positivo. O cara, eu sou mais crítico a curta distância, no sentido assim, acho que a World Triathlon não comunicava tão bem. Primeiro que acho que fica em confederações. Ficar em confederações, e geralmente já conhecendo hoje como funciona o trampo de confederação, não tem verba de marketing. Então ninguém faz conteúdo com os atletas, ninguém. Aí eu acho que o atleta da curta distância fica muito, e aí serve para vocês também, né? Fica muito longe do fã, porque vocês viajam, competem, como é que é? O busão leva para o lugar, pegou o negócio, pegou, saiu, acabou. Você não tem uma tal de autógrafo, não tem nada e está muito longe. Geralmente prova só é só para vocês, né? É tipo, em grandes eventos tem o dia do amador e tudo, que pode ser até que vocês se encontrem, mas geralmente o evento é só de vocês, né? Hoje eu acho que a World Triathlon começa a postar mais atletas, começa a fazer. Eles tinham um podcast, acho que não tem mais, mas começa a criar o ídolo de novo, coisa que a longa distância, a meia e longa distância acabaram. Primeiro que a prova é todo mundo junto, então você vai realmente ver, você pode ver o cara correndo, né? Você pode fazer a prova, a Pamela passou por você e tá lá, a Pamela competindo no atendimento e você no amador. E então acho que isso acabou ajudando a criar mais ídolos e a curta distância acabou perdendo, entre aspas, um pouco por esse. Eu acho que era muito o modelo, né? Então acho que hoje já melhorou, inclusive falo muito com a lei da comunicação da CBTRI hoje para divulgar mais coisas. Então a gente tem mais posts em colaboração com o Teatro Brasil e aí tem com todas as mídias juntas no mesmo collab, sabe? Então, tipo, pô, isso é legal pra galera conhecer quem são os atletas. Porque, beleza, a galera sabe que é o Miguel, sabe que é a seleção do convencional hoje, sabe, mas assim, pô, o Diogo Sclebin fez coisa pra caramba também. Tem uma galera que, como ele não competiu muito na longa, tem gente que às vezes vai olhar o Diogo e vai falar, cara, quem é esse cara aí? Tipo, quem é tipo o Diogo? Mas, tipo, muita gente não conhece Sim. essas histórias, tipo, mas eu acho que é isso, esse controle, essa narrativa e mostrando mais os atletas, comunicando mais.
E é massa, é o que você falou de novo, acho que volta ao que você falou de quando tá todo mundo junto ali, se você tá com o André aparece, você aparece também, então vai valorizando também o Paralímpico, né? É uma oportunidade de crescimento mútuo, assim, acho que Hum, é transformador igual, eu acredito que todos nós temos capacidade de acrescentar um para o outro, independente de quem seja, né? Então, aproveitar essas oportunidades é rico demais, mas eu vejo que a Semetri, né, o Triatlo Brasil, tem valorizado muito isso, reconhecido muito isso, assim, na questão de valorizar os resultados, né, sim, de tá incentivar bem legal. essa divulgação, esse crescimento, né? E até, né, você, né, ter me convidado aqui, eu vejo que você sempre nos MTCast, MTCast não, nos MT episódios, né, News dos ali. resultados, Ah, MT News, você sempre está é, divulgando e tal, e isso é legal, né? Isso faz com que as pessoas gerem um interesse, fala, sim, pô, não, que da hora, o cara, por exemplo, assim, pô, ver a Erika lá, toda a competição foi pódio em Yokohama, foi pódio em Montreal, foi pódio em Hamburgo, três grandes World Series. Pô, deixa eu ir atrás, porque eu vi 3 semanas de sim, MT News divulgando ela, eu vou ir atrás para saber quem que é. sim. E, pô, e aí você difunde o negócio, né? Você difunde a modalidade, né? E mais uma vez, se o nosso pensamento de conquistar uma medalha, conquistar um título, ele for único e exclusivamente por ego pessoal, por conquista pessoal, cara, vai me desculpar, mas eu É, acho que não faz sentido, tá errado. né? Eu, por exemplo, eu tenho minha medalha da Paralimpíada, até muita gente briga comigo porque ela fica guardada numa caixa aqui, minha medalha não fica exposta. Porque, pô, o melhor que eu posso trazer não é a medalha em si, é o que eu vivi para conseguir a medalha, é o que eu quase abri mão, né? Tipo pô, eu pensei em parar na natação várias vezes, cara. Várias vezes. 2012 eu pensei em abandonar, 2015, depois do Mundial, antes de 2016 eu pensei em abandonar. Então, assim, várias vezes. E eu falo que na premiação dos Jogos do Rio, em 2016, eu chorei muito ouvindo o hino da Ucrânia, que eu não faço ideia do que fala, né? Mas é porque ali passava um filme, fala, pô, tantas vezes que eu quis parar de nadar, cara, e agora eu tô aqui, cara, eu tô com isso aqui, eu tô, sabe? E tipo, é igual no triatlo, né? Eu comecei, cara, minha primeira bicicleta, eu nunca tinha andado de bicicleta de road, assim, andava de MTB para ir pra escola. Uhum. Aí eu comprei uma P3, cara, uma P3zinha antiga, mas top a bicicleta. E aí, porra, hoje eu tenho uma Scott Plasma, cara, que pra mim era um sonho, porque eu vi o Magnus, eu olhava assim, pô, o Magnus é grandão, magrelão, acho que É. ele anda de Scott, acho que pra mim vai ser bom o Scott. E aí hoje eu tenho Scott que eu sonhava há muito tempo, cara, e é muito legal, assim, pô, são conquistas, né, que você vai adquirindo e você vai comemorando com cada uma. Então, assim, é muito louco, cara, é muito louco. Mas uma coisa eu falo assim, sempre vale a pena, cara. Sempre vale a pena. Se você tem um fio de esperança, se você tem vontade, vale a pena. Você ouvi muita coisa que eu nunca ia correr, que eu nunca ia dar conta de correr quando eu comecei. Ainda tem muito que melhorar, mas hoje, cara, perto do que era, já evoluiu demais. Então, assim, você tem vontade, sede de trabalhar, cara, vai pra frente que vale a pena, sabe? Vale a pena, faz sentido. E como é que tá a tua evolução aí no... Tu tá feliz no triatlon, cara? Tá... Nossa, eu falo que eu vivo uma constante lua de mel, cara. Meu problema, minha treinadora veio aqui em casa ontem pra gente tomar um café e alinhar os próximos passos. Ela, Rui, eu preciso que você descanse, cara. Sério. Não é preciso fazer nada. Fico 3 dias sem fazer nada, por favor. Tipo, 3 dias. Eu não quero que você faça nada. E aí nós vamos voltar ao programa, porque eu gosto demais de treinar, Gabriel. Gosto demais, cara. Sair pedalar 5 horas. Lá em Portugal, pra mim, era fantástico, porque lá você tem muita rota, então você não repete nada. Eu gosto de, tipo, sair de um lugar, aí eu dou uma voltona e volto por outro lado, sabe? Uhum. E aí, tipo, pô, pedalar 5 horas, fazer longo de corrida 20, 22, 24, eu acho bom demais, cara, assim. Eu sou o contrário, eu gosto muito de baixa intensidade, Uhum. né, tipo, longo de baixa intensidade, é um negócio que me agrada pra caramba. E o meu problema é isso, eu gosto demais de treinar, assim, tipo, eu sou apaixonado, eu gosto muito da rotina, então eu Uhum. acordo de manhã, quando eu faço minha mobilidade, aí meu celular tá tocando. Ou é um MT News, ou é um melhor momento de uma prova que teve no final de semana, ou é algum resumo, ou é um vídeo do Sanlong, ou é um vídeo do Lionel Sanders, sabe? Tudo isso, assim, Uhum. é uma atmosfera. Minha esposa que fica irritada, mas é só isso que eu sei falar. Mas eu sou apaixonado, cara. Eu sou suspeito para falar do triatlo, assim, eu gosto demais.
Achei engraçado que o cara que nadava 50 e 100 livre gosta de treino longo em baixa intensidade agora. Nossa, adoro, cara, adoro. Assim, e eu faço umas rotas. Eu até brinco muito com o Jorge, né? Assim, o Jorge acaba que a gente tem convivido bastante Uhum. junto. E o Jorge já tá no esporte desde 2013, né? Já tá há muito tempo no esporte paralímpico. Tá velho já. E, é, e aí eu falo que a gente pedalando lá em Portugal, porque, pô, fazer o que ele faz com o braço, cara, eu vou falar um negócio pra você, assim, é brutal, assim, as coisas que a gente pedala lá e ele com o braço só é muito foda. E aí eu falo que ele tem as rotinhas casadas dele, ele fica pedalando as mesmas rotas, sabe? Lá Portugal é as mesmas rotas. Fala, velho, a gente tem uma imensidão aqui para poder explorar. Vamos explorar, vamos cada dia uma rota, cada momento é um momento. E aí tanto que é bom você sair e se perder, cara. E aí um treino que era 2 horas vira quatro. É uma loucura, assim, Depois sabe? volta, depois dá um jeito, né? Não, depois a gente acha e tá tudo certo. E, nossa, eu acho muito bom, cara, muito bom. O, o Jorge deve falar pra galera que o Jorge estava até pegando aqui o episódio dele, ele apareceu no 148. Então já teve Jéssica, foi o terceiro episódio que eu gravei do podcast, foi com a Jéssica. Ah, legal. Tem o Jorge, tem o Ronan, tem você, deixa eu ver. Tô faltando a Lelê, cara. Eu gravei com a Lelê ainda. Tô atrasado, mas vou. E com o Rivaldo a gente ficou de gravar também. E aí ficou. Agora tem que chamar o Rivaldo de novo que eu tô. Aí O foi falha Rivaldo tem minha. muita É. história, Rivaldo. Agora, já que falou de história, você falou do Jorge, conta. Primeiro, eu tava falando para ele aqui no offline que eles postaram o vídeo recente no Stories, porque, né, para nadar, pedalar e correr tá de boa, mas para usar o saleiro lá, o negócio da Um pimenta, moedor de o sal de moedor pimenta. não consegue usar. Como é que você usando, você e Jorge juntos, trabalhando junto para poder botar o moedor para funcionar? Cara, que tipo assim, a gente começa. Eu falo que depois que passa de 15 dias fora de casa, aí o nível de carência já aumenta, né? E aí você já, tipo assim, pô, eu vi ele pegando o. Pra Uhum. rodar aquele saleiro é mó trampo. Aí tem que colocar, tipo, meio que debaixo do braço e rodar e tal. E ele ainda nem tem jeito, né? Porque de fato é um braço só. E aí eu falei, pô, vou filmar que a galera vai rachar o bico. E aí, tipo, ele segurando o saleiro, aí eu venho, segurei em cima e a gente se completou ali, cara. Até o Palito deu o nome que a gente tinha que abrir uma indústria que seria Two Guys, Two Hands aí, ia fazer maior sucesso. Two guys, two hands é ótimo. E tu falou como é que tu foi pedalar lá em Boulder e a rodovia era Left Road, como é que era? Não, tem uma subida famosa Ah, lá, que acho que dá, sei lá, 24 quilômetros, sobe mil, dá 1.000 de ganho nesses 24 quilômetros, e aí chama Left Hand. Left E aí, Hander. assim, bem, né, Left Hand aqui é bem, ficou bem engraçado na época com o Palito lá, e aí pegou, cara, pegou. Essa Left Hand aí ganhou um fã. E, cara, Los Angeles, como é que tá esse teu planejamento para LA? É o grande objetivo, né, do ciclo. Como é que tá isso aí? Como é que estão teus planos? Viajou agora, você falou, né? Passou um tempo fora, tem competido bastante. Como é que tá no ranking? E como é que é explicar pra galera a classificação? Não abriu ainda, né? A classificação do Paralímpico. Não. A nossa, ela abre um ano antes, né? Tá, São a soma das três melhores provas, os pontos conquistados nas três melhores provas, um ano antes, né? Então, a nossa abre agora no meio de 2027 e vai até meio de 28. tá. E depois que eu fiquei de fora de Paris, meu objetivo para Paris era classificar para os Jogos, né? Não consegui classificar para os Jogos. E aí eu falei, beleza, agora tem Los Angeles, mas meu objetivo é medalha. Então, tipo assim, eu coloquei uma dificuldadezinha a mais. Mas eu venho trabalhando muito para isso, assim, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a Kátia no ano passado, a gente tem conseguido evoluir bastante. E o melhor, cara, acho que o triatlon é complicado a gente conseguir botar uma constância sem lesão, né? Sem ter aquela estafa de treino que vem, que é natural, às vezes dá aquele bode depois de prova e tal, né? De um grande objetivo, que é super natural, né? Todo mundo passa por isso. Nós, né, do profissional, também, não é diferente. E eu venho conseguindo ter essa crescente, assim, né? Desde o ano passado. E aí, ano passado, nós resolvemos antecipar um pouco a temporada, porque o Mundial foi final de outubro. Então, eu voltei do Mundial, aí eu tirei 10 dias de treino livre, né? Tipo, eu fazia um treino por dia, assim, e aí depois eu já entrei na temporada mesmo para esse ano em novembro.
e fez muita diferença, porque eu cheguei em Yokohama, fiz minha melhor performance da vida, né, que foi a primeira competição do ano, assim, minha melhor prova da vida, fiz quinto em Yokohama, num start list que eu não imaginava, assim, porque eu sei da minha necessidade. Para chegar na medalha, eu ainda preciso evoluir muito. Só que até lá eu preciso ganhar tempo. O que é o ganhar tempo? Eu preciso de bons resultados para me sustentar bem no ranking. Consequentemente, isso vai me trazer retorno financeiro, vai me trazer uma estabilidade no ranking Hum. para eu conseguir treinar. Então eu fico muito pensando nisso. Pô, eu tenho que meter bons resultados. Agora eu ainda não teria. Se os jogos fossem hoje, a minha chance de medalha seria mínima. Mas eu estou conseguindo ganhar meu tempo que eu preciso Hum. para poder treinar e evoluir mais para chegar nos jogos. E aí, pô, quando eu fiz quinto em Yokohama, cara, foi assim, eu imaginava o quinto lugar no melhor dos cenários. Assim, era um negócio que imaginava, mas era tenso. E em Yokohama eu me surpreendi, fiz o melhor ciclismo da prova e consegui fazer uma corrida muito boa, assim, melhorei muito do que eu tinha feito no Mundial, né, em Wollongong ano passado. E foi uma prova que me abriu a visão, tipo assim, é aquela assim, me deixaram sonhar, estão me deixando acreditar, sabe? Essa, bem essa parada, os caras estão me dando, aumentando minha confiança. E, e aí a gente foi para Portugal, né? Eu consegui fazer um período muito bom em Portugal, fiz mais de 40 dias lá, e a gente conseguiu colocar bastante volume de treino, né? Tava fazendo, eu fiz acho que 3 semanas ali, entre 26 e 28 horas, então assim, né, conseguindo encaixar bem e recuperando, né? Fazendo sem sentir nada de desconforto Hum. diferente, né? Assim, uma dor diferente das dores normais da vida, eu falo, né? As dores, eu chego às vezes no meu físico e ele pergunta, e aí, alguma dor? Eu falo, não, só as normais da vida mesmo. E então eu consegui chegar em Montreal ainda melhorado do que foi em Yokohama, né? Foi muito bom e aí consegui fazer um pódio em Montreal, né? Que também é uma World Series e aí me deu mais um fôlego muito importante de pontos, né? Para o ranking. E hoje eu tô depois de Montreal eu fiz o Pan-Americano no Chile, ganhei, também são mais pontos importantes e fui sexto em Hamburgo, que foi uma prova também muito dura. E e Hamburgo eu vi que é um ponto que a gente ainda precisa ajustar mais quando pegar a sequência de prova. Porque eu vi que, pô, tava muito bem em Montreal, muito bem no Chile, Hamburgo eu senti muito. Hum. Sim, sabe? Eu não sei se é, né, lógico, muitas viagens e Sim. tudo, mas assim, eu acredito que é nosso trabalho, é a nossa profissão, a gente tem que Sim. estar pronto, né? Porque uma das queixas nossas é competir pouco, né? Então eu preciso me adaptar, mas eu julgo o sexto lugar lá foi muito positivo para minha realidade, né? O líder do ranking mundial, que é o Jack Hall, o cara ferveu, cara, lá ele fritou, ganhei dele, ficou em sétimo. Então, assim, você vê o nível que tá, o cara é líder do Sim. ranking mundial, cara, ele ficou em sétimo. Então, assim, é, foram excelentes resultados, né? E aí hoje eu tô em oitavo no ranking mundial, classificação direta para os jogos, classificam nove, né? Então eu estaria ali dentro dos classificados e só porque só abre o ranking, né, em junho do ano que vem e aí vai somar as 3 melhores provas. Mas é Sim. muito importante você estar bem ranqueado, porque senão, se você, por exemplo, está em 15º, por mais que você tenha uma performance de chegar no segundo lugar, se você está em 15º, você não entra em nenhuma prova, cara. Você não Sim. consegue entrar. Porque nossas provas largam poucos atletas, Sim. né? E então, assim, eu vejo hoje que o oitavo lugar é muito positivo, é a minha melhor posição no ranking mundial até hoje, e traz uma perspectiva de melhora muito grande, né? E aí agora o nosso foco é total na Grand Final. Então, né, tirei aí é, é, 4 dias para me recuperar, né? Hoje a gente já volta para a rotina, né? Começar com os treinos leves essa semana. Eu estou trocando de bike, minha adaptação fica pronta na semana que vem e aí já para entrar na bike nova. E então, assim, é isso, cara. Sangue no olho aí para Grand Final, né? A gente fica esse mês de agosto, julho, agosto, resto de julho e agosto fica aqui no Brasil. Agosto tem um Campeonato Brasileiro Paralímpico que vai ser junto com o Brasileiro de Standard em Brasília. E aí de lá a gente já vai para Portugal de novo para Rio Maior. Aí tem uma Copa do Mundo e 2 semanas depois a Grand Final lá em Pontevedra. Eu até explicar pra galera, é sempre uma. Pra galera que não tá muito acostumado com o negócio da World Triathlon, fica meio confuso, mas é isso, né? A Copa do Mundo é um nível abaixo, né? A World Series é um nível maior. Então a galera compete muito o World Cup
para tentar, né? Para poder ter ranking para competir na World Series, né? Então, acho que a tua estratégia é boa por causa disso, né, cara? Senão fica aquela correria de ter que fazer um monte de prova, viajar pra caramba, desgastar pra caramba e não evoluir, né? Porque você não consegue treinar, né? Compete, fecha a mala, viaja, compete, e aí não tem esse tempo, né? Então, acho. Fica bom mesmo de É, planejamento, tiver bem ranqueado, você começa o ranking, beleza. Eu tô dentro das provas do World Series, aí tem que performar nessas provas, beleza, mas aí é contigo, né? É o que você aí quer. é uma preocupação a menos, né? E Sim. aí, tipo assim, esse ano vai ser bom que o nosso Mundial é cedo de novo. Nosso Mundial vai ser ali, sei lá, acho que é 26, entre 26 e 28, que eu não sei o dia que vai ser o relay, enfim. E aí depois, cara, já dá para começar a temporada mais cedo ainda. E aí o meu plano é começar essa temporada mais cedo, igual eu fiz antes, que foi meio que direto, assim. Na verdade, eu Sim. fiquei, sei lá, esses 10 dias, eu, né, cheguei a fazer pedal de 3 horas, 4 horas, que eu gosto mesmo, sabe? Uhum. Só que era descompromissado, era com um amigo, enfim. E aí antecipar essa temporada para chegar já em 2027 voando, assim, porque eu acho que quando a gente tem o hábito ali, às vezes, de parar em dezembro, por exemplo, cara, até você entrar no fitness de novo, você meio que perde as provas do primeiro semestre, cara. E não dá para perder, né? Não. Não tem tempo para poder perder, né? Então, eu vou fazer de novo igual eu fiz, porque deu muito certo. E aí, a ideia é rodar de 27 até os jogos, né? Aí, meio que direto, assim, porque, pô, é o grande objetivo. Eu sei que eu não sou mais um jovem garoto, né? Eu não tenho muito cartucho para queimar à toa, né? Tem que ser Então inteligente nessa história, né? eu quero fazer tudo, pô, chegar lá em Los Angeles e não conquistar a medalha, mas ter certeza de que eu fiz tudo que eu podia fazer é uma coisa. Agora, acabar a prova, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não, cara, não quero ter essa sensação, assim. Eu vou trabalhar o máximo porque eu quero muito essa conquista, enfim, é um negócio que eu tenho me doado muito, sabe, para fazer. E ao mesmo tempo, esses 2 últimos anos, né, tem sido muito prazeroso, assim, pô, é cansativo, é paulado e Sim. tal, mas tem sido muito prazeroso, assim, pô, conhecendo pessoas muito legais, vivendo, né, histórias legais, momentos legais, então isso aí faz a diferença, assim, ajuda muito, né, a gente a se manter, enfim. Indo para a reta final aqui, cara, qual que é o teu sonho hoje? Seja pessoal, profissional, enfim. Tu falou um pouco dos jogos, acho que acredito que matamos essa parte, mas tem mais algum. A medalha nos jogos, né? Não os jogos, a medalha nos jogos. Cara, meu maior sonho, que é o sonho que eu falo maior porque é o mais antigo que eu tenho memória, assim, é que eu queria casar com uma mulher loira, do olho azul e ser pai. Sem brincadeira. Esse era o meu sonho É. desde que eu tinha 14 anos, cara. Então, hoje eu tenho vivido diariamente nutrindo que esse sonho se permaneça, Uhum. assim, sabe? Tipo, pô, eu lembro que eu tava em Portugal, né, esses dias, né? Fiquei 70 dias fora, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe, assim. Cara, é muito louco, assim, porque no mesmo momento que a hora que um treino tá difícil é um negócio que me dá força, porque eu sei que não é só para mim, né? Tipo, eu faço muito porque isso melhora a minha condição financeira e tudo. E ao mesmo tempo, às vezes num domingo à tarde, cara, que você tá sozinho, cara, Rio Maior não tem nada para fazer, é para treinar. Fora isso, não tem nada. E aí você dá aquela, pô, você começa a dar aquele aperto no coração, fala, cara, será que eu tô investindo, abrindo mão do meu tempo com elas, né, para ficar longe, investindo numa parada que eu sei que é um link direto para elas, mas eu estou sacrificando de tempo junto. Então, mas ao mesmo tempo, no fim das contas, eu chego à conclusão que não, eu só preciso não perder tempo aqui. Tipo assim, eu não tenho tempo a perder. Então eu falo que o meu maior sonho da minha vida eu já realizei e tenho a oportunidade de nutrir ele todos os dias. Tipo assim, todos os dias, né? Eu acordo, a gente tem os desafios, criança não é fácil, né? Um relacionamento não é fácil, ainda mais quando você é triatleta e sua esposa não. Aí é mais um desafio, é maior ainda. Mas, pô, com certeza é meu grande objetivo, é isso. E aí, através da medalha dos jogos, por exemplo, e tal, é uma parte que eu gosto muito, que é palestrar.
sobre aquilo que eu aprendo, né, na minha vida, na minha rotina, seja ela esportiva, pessoal, enfim, a medalha ela acaba trazendo um grande ensinamento, um grande aprendizado, né, a jornada até ela, porque eu já vivi essa jornada uma vez na Uhum. natação. Então eu quero poder, depois disso tudo concretizado, eu quero poder espalhar essa história para o maior número de pessoas possível. Que eu falo que a alta performance, o alto rendimento, ele é individual de cada um. Assim, acho que a minha alta performance é ir para os jogos. A sua alta performance pode ser classificar para a Kona. A sua alta performance pode ser classificar para um brasileiro. Uhum. Pegar um pódio numa prova regional na MKS de Brasília. E não tem nada errado, assim. Acho Sim. que o errado é você não ter perspectiva, né? A partir do momento que você define qual é a perspectiva. Então, eu sei que sendo atleta profissional, eu tenho essa capacidade, esse poder de voz, né? De alcançar mais pessoas pelo meu histórico, né? Pelas minhas conquistas. Então, a medalha é muito para isso, né? Para que eu consiga continuar difundindo o esporte, assim, difundindo o poder transformador do esporte, principalmente, né? Porque pô, eu já fui para sei lá quantos países hoje, assim, tudo com esporte, desde a época da natação, né? Já conheço muitas coisas. Eu lembro que quando eu fui para Berlim, cara, eu fui visitar o Muro de Berlim. Para mim era surreal, porque a minha última visão do Muro de Berlim era de um livro da escola, cara, e eu tava lá na frente, Que né? legal. Então, assim, isso é muito da hora, assim. E aí você vê que dá, né? Pô, saí de Catalão, cidade, sei lá, 80 mil habitantes, né? Comecei lá, através do Simon, né? Vendo o triatlo, ou enfim. Então, assim, sempre dá, cara. Sempre dá, assim. Você só precisa saber o como, né? O Jorge me falou um negócio nessa viagem que foi muito engraçado, assim. Ele falou, porra, cara, o problema ruim é só aquele que não tem como resolver, né? O problema que tem como resolver, cara, né? Joga a mão pro céu e corre atrás de resolver que vai dar certo, né? Bola pra frente. Pô, meu velho, que massa. Massa esse papo aí, a gente falar mais, conhecer mais da tua história. E legal demais, cara, saber, tipo, dessa tua trajetória também na natação, a tua cabeça também, mentalidade, porque acho que muita gente às vezes espana, né, depois do ter passado por alto rendimento, principalmente a natação, acho que do galera que eu mais entrevisto, a galera tem mais bode é a natação, e de repente não quer mais saber de água e tudo, acho que são poucos. Tive oportunidade do Nicolas Santos agora, que esse aí é fominha, né? Esse aí quer estar na água o tempo É, inteiro, mas a maioria, né, dá uma espanada e, cara, mudar e começar tudo no novo esporte, esse aprendizado, tudo, mas acho que essas lições aí, cara, também acho que massa te conhecer mais, não só no virtual, né? Tamo virtual aqui, né? Mas conhecendo mais. E, pô, feliz, cara, que você aceitou gravar com a gente e dividir a tua história aí com o Mundo Tri. não, pô, é um prazer. Eu sou admirador e reconheço, né, a importância do trabalho, não só de você como do Tri, mas todos os canais que a gente vê de esporte, né? Acho que é um trabalho que é essencial. Em conjunto, ele alcança muito mais pessoas, né? E contribui para o crescimento de todo mundo, né? E acho que é isso, é a alegria de todo mundo, é os objetivos de todo mundo se realizando, os sonhos de cada um se realizando, né? Então, assim, para mim é um prazer, cara. Sempre que quiser, estou aqui, né? O que eu puder contribuir, pode contar comigo. E parabéns aí pelo trabalho, né? Não só seu, mas dos diversos canais de mídia que a gente tem no Brasil, né? Isso difunde nosso esporte, difunde a modalidade e as pessoas podem conhecer, né? O poder transformador do esporte nas nossas vidas e a aplicabilidade disso em cada área, né? Seja no trabalho, seja na performance em casa, no nosso relacionamento, enfim. Isso é muito positivo. Valeu demais aí. Muito obrigado. Tamo junto. A gente se vê quando? Vai competir alguma das provas aí? Como é que tá do Eu vou pro ciclo brasileiro, né? Fazer o tá, brasileiro do Ironman e depois? Vai fazer alguma ou não? talvez final do ano, vamos ver. Quem sabe, Aracaju? né? Tá. Não, eu vou resolver minhas coisas ficando bem aqui direitinho. Na hora que tiver tudo resolvido, eu vou mandar uma mensagem para eles de agradecer. Quem sabe a gente não estreita essa relação aí, já que eles me patrocinaram sem saber, né? Pois Enfim. é. É isso, meu velho. Obrigado. E é isso, galera. Esse foi mais um MTCast. Nos vemos na semana que vem. Valeu.